Peixe bom é aquele criado num ambiente com qualidade. Na sala de aula de hoje, sobre piscicultura, o assunto é a qualidade da água nos viveiros. Bom dia, pessoal. O tema da nossa aula hoje é qualidade de água. Por que eu tenho que me preocupar com isso, ter uma atenção maior quando eu falo de qualidade de água em piscicultura? Porque os peixes, pessoal, eles estão inseridos naquele ambiente aquático ali. Aquele ambiente tem que ser o mais propício, o mais ideal possível para aquela espécie ali estar assim, se desenvolvendo como deveria, estar reproduzindo como deveria, engordando, reproduzindo. Isso aí depende do seu intuito ali com a criação. Mas assim, o meio ambiente ali tem que estar o mais ideal possível. Então, esse meio ambiente ideal, o que significa? Alguns parâmetros que eu tenho que analisar aquilo ali, diariamente, semanalmente, até quinzenalmente, para garantir que aquela água esteja numa qualidade ideal. Isso aí, em alguns sistemas, pessoal, não é muito fácil de eu fazer. Um sistema de tanque-rede, uma criação super intensiva, eu não tenho muito como interferir naquele sistema ali. Aquele peixe, aquela gaiola está naquela reservatória gigante ali, aquela água correndo ali, aquele volume grande de água, eu não posso fazer muita coisa. O que eu posso fazer naquele sistema ali é planejar onde eu vou colocar aquela gaiola ali antes da minha início da atividade, para garantir que eu coloquei no local onde a água tem parâmetros melhores. Mas daqui para frente, se tiver qualquer alteração ali, eu vou estar sujeito a até mortalidade de peixes. Eu não tenho muito como interferir. Já em outros sistemas, viveiros escavados, eu tenho como agir ali, melhorar a qualidade da minha água, mensurar melhor e corrigir algum problema que eu possa ter. Então, pessoal, quais os principais parâmetros quando eu falo em qualidade de água? Temperatura, pH, oxigênio dissolvido, concentração de amônia, transparência da água. São vários parâmetros que eu tenho que me atentar ali para garantir que essa água esteja de uma boa qualidade. Existem mais parâmetros também. Esses são os mais comuns e os que devem ser dosados com mais frequência. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Oxigênio dissolvido. Oxigênio dissolvido é um dos principais parâmetros que eu tenho que me atentar ali em termos de qualidade da água. Esse oxigênio tem que estar acima de 5 mg por litro ali naquele ambiente de criação. E de onde que vem esse oxigênio? De onde que vem essa concentração desse elemento na água? 95%, pessoal, desse oxigênio não vem daquela troca de água que eu comentei em aulas anteriores, aquele cano fica caindo, oxigenando. 95% vem da fotossíntese feita do fitoplâncton daquela água. Aquele elemento que deixa aquela água mais verde, aquilo ali são micro-organismos que com a luz do sol eles fazem fotossíntese e produzem oxigênio. Então 95% desse oxigênio vem desses micro-organismos. O problema maior, pessoal, é à noite. À noite, como se fosse uma planta, esse elemento, esse fitoplâncton, ele respira. Ele chega a consumir 80% do que ele produziu durante o dia. Então, à noite, esses níveis de oxigênio vão cair na água, podem chegar até a zero. Isso vai ser bastante prejudicial para a minha criação de peixes. Aqui, pessoal, nós temos um gráfico exemplificando isso. Com a luz do sol incidindo, à volta de meio-dia, nós temos o pico máximo de oxigenação nessa água ali, representado por 18 mg por litro. Vocês podem ver que um pouquinho antes, 6 da manhã, quando ainda não tinha uma luz do sol muito grande incidindo, estava muito baixo ali, estava próximo de 3 mg por litro a concentração de oxigênio. Isso aí, com o avançar do dia, lá vai escurecendo a partir das 16 horas, vocês já notam que a partir daí em diante já tem uma queda desse oxigênio. Isso aí é um ciclo contínuo, pessoal. Tem luz, acontece uma produção maior de oxigênio na água. Faltou luz, a respiração, então cai esse oxigênio e produz mais gás carbônico. Isso aí é um ciclo aí que sempre acontece nos viveiros. Dosagem, pessoal. Como é que eu vou dosar esse oxímetro da minha água? Eu tenho dois grandes métodos. Primeiro, oxímetros digitais. O que seria isso? São equipamentos que eu tenho uma sonda ali, introduzo aquilo ali na água e ele me dá a dosagem exata da minha oxigenação daquela água. Isso aqui é muito mais preciso quando eu vou falar do outro método daqui para frente. Esse aqui, ele me dá uma dosagem exata e eu não tenho margem para nenhuma desconfiança. Aquilo ali está medindo aqui, no caso da foto, 5,1 mg por litro. Aquilo ali está exato e está acima do que nós recomendamos, que é 5 mg por litro. Dosagem por kits colorimétricos. O que é isso, pessoal? Isso aí é uma outra alternativa que eu tenho quando eu não quero dispensar uma verba maior comprando um oxímetro. Isso aí são testes vendidos em casas de aquário, lojas especializadas em piscicultura. São testes que eu faço com aquela água coletada do viveiro. Eu coleto uma pequena quantidade de água, como vocês estão vendo nessa primeira foto aqui. Eu pingo alguns elementos químicos que vem ali ensinando a dosagem, quanto que eu devo pingar, qual que é a reação que eu devo esperar ali e comparo aquele resultado final com uma tabelinha de cores. Aquela tabela de cores ali sempre tem uma cor de referência para cada concentração de oxigênio. Então eu tenho que procurar a cor mais parecida, mais relacionada com o que eu encontrei na minha amostra, com aquela cor da tabela ali, para poder falar, eu tenho X miligramas por litro de oxigênio, para poder determinar a concentração desse elemento na minha água. Como que eu vou corrigir baixas concentrações de oxigênio?
Primeiro, aumentando a troca de água. Eu comentei lá em aulas anteriores sobre a necessidade de ter um registro na entrada de água dos seus viveiros. É para isso, pessoal. Eu posso estar com uma água muito verde, muito rica em fitoplâncton, então ela está produzindo muito oxigênio, mas também está consumindo muito. Então isso aí está baixando o meu oxigênio. Eu aumentando essa entrada de água ali do meu viveiro, eu vou estar diluindo esse fitoplâncton, como se estivesse lavando essa água literalmente. Então aquilo ali vai estar me ajudando a melhorar esse índice desse elemento na água, essa concentração. Suspensão do arraçoamento. Normalmente, com uma concentração de oxigênio baixa, o peixe não tende a se alimentar muito. Isso aí já é da fisiologia do animal. Mas ainda assim, não é bom eu insistir em jogar um alimento nesse momento para o peixe. Por quê? Ele não está se alimentando muito, esse alimento vai estar ficando por cima da água ali, depois vai estar decantando, vai se decompor, as bactérias que vão se decompor vão gastar mais ainda oxigênio, vão consumir mais ainda, piorando ainda a situação. Então, detectei pouco oxigênio na água, suspendo a alimentação, não dou mais ração para meus animais. Aeradores. Aeradores, pessoal, são equipamentos normalmente utilizados para você aumentar a sua capacidade, a sua densidade de peixe dentro de tanques. Aqui nesse caso, eles vão ser usados como emergência. Então, se eu tenho uma oxigenação baixa ali, eu vou ter que dispor de um aparelho daquele ali, às vezes às pressas, para estar aumentando aquela concentração de oxigênio ali. Então, aqui é um caso emergencial. Aqui nós temos vários tipos de aeradores, mas a ideia deles é a mesma, pessoal. Aeradores de paz, chafariz, todos têm a ideia de estar incorporando oxigênio naquela água ali, melhorando os parâmetros que eu tenho ali de oxigenação naquela água ali. Isso, como eu falei, é usado nesse caso para emergência. Se fosse usar para um caso de aumento de densidade de peixe, colocar mais peixe do que caberia ali para ganhar mais dinheiro, produzir mais, vou calcular direitinho o consumo de peixe, consumo de miligramas de oxigênio por dia, por hora, para escolher qual equipamento mais exato eu devo colocar para aquele tamanho de viveiro ali. Nesse caso aqui, o uso é emergencial. Transparência da água. Como eu comentei, aquela água mais verde ela é mais rica em fitoplâncton. Isso aí produz mais oxigênio e tem o problema de gastar muito, consumir muito à noite. Então eu tenho que monitorar essa transparência dessa água. Eu tenho que controlar isso aí para me poder falar que eu tenho mais ou menos oxigênio ali. Eu tenho que, para poder mensurar, para poder interferir nisso aí, eu tenho que fazer uma dosagem de transparência da água para saber se eu preciso agir ou não. Como é feita essa transparência da água? Eu tenho um equipamento, pessoal, um disco redondo, uma cor preto e branco, chama-se disco de SEC. Esse disco de SEC tem que ser amarrado a uma fita métrica e depois a um pedaço de madeira. Isso aí, como vocês podem ver na foto ali, eu introduzo na beirada do meu viveiro, do meu tanque, sempre na linha lateral média, né? É bom fazer nunca perto da entrada de água, nunca perto da saída. Na linha lateral média do meu viveiro. Aquilo ali a pessoa vai estar abaixando ali e observando. Até quando a pessoa consegue distinguir o que é preto e o que é branco naquele disco, aquela água então está tendo aquela transparência ideal. A partir do momento que já embaçou o preto e o branco, que ele não consegue mais distinguir aquelas cores, ele para e olha na fita métrica qual que é o nível lá, em quantos centímetros ficou aquela transparência ali. Após isso aí, ele anota e tende a descer esse bastão para aquele disco encostar no fundo do tanque. A partir daí, ele vai levantar de novo aquele disco ali e agora é o contrário. Ele vai tentar observar a partir de quando ele vai conseguir distinguir de novo o preto e o branco. A partir do momento que ele consegue ver o que é preto e o que é branco, ele anota mais uma vez aquela média daquela altura e faz uma média comparação entre as duas. Soma, divide por 2 e ele vai saber a exata transparência do viveiro, a medida exata que eu consigo ver aquele disco ou não. O ideal, pessoal, é que essa transparência no final fique entre 30 e 40 centímetros. Se ficar um pouco menos que isso aí, significa que essa água está muito turva, essa água está muito verde ali, eu vou ter problemas com oxigenação. Então eu tenho que fazer um aumento, uma troca de água, aumentar a entrada de água no meu viveiro para diluir esse fitoplâncton e essa água ficar mais clara. Isso aí é a correção quando eu tenho menores índices do que 30 centímetros. Quando tem maiores que 40 centímetros, significa que essa água está muito clara. Eu tenho que fazer estimular de alguma forma para essa água aumentar a produção de fitoplâncton e essa água ficar mais verde, ficar mais turva. Isso aí é feito com adubação química, pessoal. Aqui é importante salientar que aquela adubação orgânica que vocês já devem ter visto, jogar esterco, nunca pode ser feita com viveiro cheio. Aquilo ali é só feito quando você constrói o viveiro, é só feito uma vez. Daí para frente, se aquela água está clara, precisa fazer uma adubação, sempre uma adubação química. Nós usamos dois elementos aqui, principalmente, ureia e supercípres. A ureia nós usamos na dose de 4,5 gramas por metro quadrado de lâmina d'água do viveiro. E o supercípres, 1,4 gramas por metro quadrado. Eu pego esses elementos, faço a pesagem de acordo com o tamanho do meu tanque, do meu viveiro. Aquilo ali eu faço a diluição em um balde. Uma diluição pode ser manual mesmo, com um bastão. E eu vou jogar aquilo ali no meu viveiro. Vou espalhar da melhor maneira possível ao redor do meu viveiro. Não há problema em fazer isso aí com o viveiro cheio de peixe. Respeitando essa dose que eu falei, 4,5 gramas por metro quadrado de ureia e 1,4 de supercípres, eu posso fazer essa dosagem normalmente ali que não vai ter malefício nenhum para os meus animais.
pH, pessoal. pH é um parâmetro muito importante também quando eu falo em qualidade de água. Ele tem a ver com a acidez dessa água. O pH é variável de espécie para espécie, mas tem um certo padrão para espécies tropicais. No caso de espécies tropicais, o ideal é que ele situa entre 7 e 8,5 o pH. Quando eu tenho índices parecidos entre 6,5 e 9,5 nesse intervalo, ele é satisfatório, mas não quer dizer que os peixes estão sendo bem atendidos com aquilo ali. Ele está tendo o suficiente para poder se desenvolver, mas estaria melhor ainda se estivesse tendo aquela faixa ideal, que é o que nós temos que buscar mesmo. Mensuração também, pessoal, nós temos pH-metros, que são aparelhos digitais também, que vão me dar uma medida exata, mas são aparelhos mais caros. Aparelhos que tem que fazer uma calibração, tem que ter uma atenção maior quanto a eles. Para isso eu tenho os kits colorimétricos, assim como eu falei no caso de oxigenação. São kits químicos também, você vai coletar uma pequena quantidade de água do seu viveiro, pingar alguns reagentes e comparar com cores também. Isso aí vai me dar a medida do meu pH estimada. Não é exato como o pH-metro, mas é o mais parecido possível, ele vai poder me indicar. Correção de valores de pH inadequados. Como é que é feito isso, pessoal? Em geral, nós corrigimos valores de pH quando estão baixos. Essa água está muito ácida. Eu tenho que alcalinizar essa água, colocar algum produto que aumente o pH dessa água. Isso é feito com calcário. Eu dosei o calcário de forma a 50 gramas por metro quadrado de lâmina d'água. Esse calcário vai ser jogado a lanço ali, só que eu vou ter que esperar 2 semanas e fazer um outro teste para garantir que foi feita da maneira exata essa aplicação de calcário, se ele deu efeito na alcalinização da água. Eu vou fazer o teste de alcalinidade da água após 2 semanas. Se nesse segundo teste, alcalinidade da água, eu verificar que ficou no valor inferior a 30 mg por litro, a dosagem de CaCO3, eu tenho que repetir essa jogada, repetir esse manejo de colocar calcário no meu viveiro. Só que dessa vez um pouquinho mais. Eu coloco uma dose de 50 a 100 gramas de calcário por lâmina d'água, para tentar corrigir isso aí e ser mais eficiente. Temperatura. Temperatura é um parâmetro muito particular, pessoal, muito específico de cada espécie, cada fase de desenvolvimento do seu peixe. Mas, em geral, para peixes tropicais, ela está entre 24 e 28 graus Celsius, a temperatura de conforto desse animal. É uma temperatura onde ele vai estar desenvolvendo bem, reproduzindo bem, ganhando mais peso, com um metabolismo mais alto. Então, isso aí que eu tenho que buscar na hora de selecionar um lugar para estar produzindo meus peixes. Porque a temperatura eu não tenho muito como corrigir, como algum manejo para fazer alguma correção. Eu tenho um jeito de selecionar um local mais propício e depois eu vou utilizar esse parâmetro apenas para dosar a quantidade de ração que eu vou estar jogando, porque ela influencia muito na quantidade, no consumo de ração do meu peixe. Então é para esse fim que eu estou dosando a temperatura nesses casos. É para calcular, para me basear a quantidade de alimento oferecido para o peixe. Aqui vocês podem ver que a dosagem a medição da temperatura é bastante simples, a introdução de um termômetro bem rápido ali, fácil de fazer e rapidamente você tem aquele parâmetro ali para te balizar no seu oferecimento de ração. Isso aqui deve ser feito sempre antes de ser colocada a ração no viveiro. Aqui, pessoal, nós temos um gráfico, só para vocês terem uma ideia, como é que essa temperatura alta influencia no consumo de ração e no ganho de peso dos peixes. Vocês podem ver aqui que nós temos 3 linhas. Comparamos o consumo de ração aqui em peixes com 23 graus de temperatura de água, 26 graus e 29 graus. Aí vocês podem ver aqui que com a temperatura de 29 graus é onde teve o maior desempenho dos peixes. Eles chegaram a cerca de 600 gramas aos 126 dias de idade. Aí, ao mesmo tempo, quando nós comparamos com uma temperatura de 26 graus, nessa mesma idade, aos cerca de 126 dias, nós temos um desempenho pouco maior do que 400 gramas ali de ganho de peso nos peixes. Já quando essa água está mais fria, com 23 graus, aos mesmos 128 dias, chega a 300 gramas ali o peso desses peixes. Vocês verem ali como influencia bastante essa relação de temperatura da água com o ganho de peso dos animais. A amônia, pessoal. A amônia é um elemento muito importante de ser dosado e ser mensurado ali com uma frequência até semanal ali. Por quê? Esse elemento ele tende a intoxicar os peixes. A amônia está sendo liberada na urina dos peixes, resto de ração, nas fezes, às vezes uma adubação que sobrou um pouquinho ali no fundo do viveiro e foi decomposta. Essa ração vai se acumulando da água e tende a intoxicar os peixes. A amônia dentro do viveiro, pessoal, existe sob 2 grandes formas. NH3, que é a amônia não ionizada, mais tóxica, e NH4+, que é uma amônia ionizada e menos tóxica. A desvantagem que tem é que sobre altas concentrações de o pH alto e com altas temperaturas, eu tenho a conversão dessa amônia que não é tão tóxica, que é a NH4+, para a NH3, causando mais malefícios ainda para os meus peixes. Então, assim, se eu tenho uma amônia total alta, quando eu comparo com o pH e com a temperatura alta também, isso aí tende a fazer a conversão dessa amônia para essa forma mais tóxica. Isso é mais perigoso para mim dentro do meu viveiro.
A amônia, pessoal, ela é ideal que ela esteja abaixo de 0,2 miligramas por litro dentro do meu viveiro, para garantir que os peixes não estão se intoxicando, não estão sofrendo os malefícios que aquilo ali poderia estar me causando, como consumo reduzido de ração, um desempenho prejudicado. Para fazer a medição da amônia, também testes colorimétricos. Eu também tenho aqueles testes de coleta de água, pinga os reagentes que aquele teste está me indicando ali, faço uma comparação com uma cor específica. Aquilo ali vai dar um parâmetro mais possível para mim da minha dosagem de amônia ali. Só que isso aí, pessoal, é amônia total. Toda tabela, todo teste costuma ter a comparação também com o pH da água e temperatura também. Eu tenho uma tabelinha onde eu relaciono aquilo ali e vou comparando qual que é a minha amônia final. A amônia exata mesmo, já levando em consideração esses dois elementos também, temperatura e pH. Correção. O que eu posso fazer para corrigir a minha quantidade de amônia, a minha concentração de amônia? Primeiro, suspender a alimentação. Se eu tenho uma concentração de amônia já alta no meu viveiro, os peixes já não vão estar se alimentando como deveriam. Então, se eu jogar aquela quantidade de ração, por mais que a tabela esteja me indicando aquela quantidade exata, os peixes não vão comer, aquela ração vai ficar suspensa ali, mais uma vez vai se decompor e aquilo ali vai liberar amônia, mais amônia na minha água. Eu estou piorando essa situação. Então, suspender a alimentação é o primeiro passo. Segundo, aumentar a troca de água. Eu tenho que aumentar a troca de água para diluir esse elemento, diluindo esse parâmetro aí que é a amônia dentro do meu viveiro. Eu aumento a troca de água, estou lá como se estivesse lavando aquilo ali, diluindo aquela concentração daquele elemento ali dentro. Aqui, pessoal, é uma outra situação, vocês podem ver, é um viveiro escavado. Isso aqui é um barro, é uma lama que se forma no fundo ao final de cada ciclo. O ideal é que a cada ano, a cada um ano e meio, eu faça a remoção dessa lama no fundo do viveiro. Por que isso? Isso aqui é muito rico em matéria orgânica e tem uma grande quantidade de amônia. Isso aí, quando eu coloco para encher esse viveiro, se eu não tiver feito uma raspagem disso aí ideal, isso aí vai estar se misturando na água de novo e aumentando a carga de amônia na água. Eu estou dissolvendo isso aí novamente. Então, de tempo em tempo, eu tenho que secar meu viveiro e fazer uma raspagem disso aí, como vocês podem ver nesse slide. O funcionário manualmente faz uma raspagem disso aí, vai estar tirando essa camada em cima da água aí, essa camada superficial, que é essa lama cheia de amônia. Frequência das análises, pessoal. O que eu vou me balizar, o que eu tenho que usar como referência para fazer as análises da minha água? É todo dia? É quantas vezes por dia? É semanal? É mensal? Quais são os parâmetros que eu tenho que observar? Primeiro, temperatura. 2 vezes por dia ou o mais próximo possível daquela hora que você vai estar arraçoando. Porque a temperatura, a medição dela é basicamente para isso. Controlar a quantidade de alimento que você está jogando. Então, você fazer a medição próximo ao momento que vai estar arraçoando, vai estar jogando a ração, é o ideal. Então, 2 vezes por dia ou naqueles momentos mais próximos à hora de colocar a ração. Amônia e pH, semanal, pessoal. Ideal que seja feito no mínimo uma vez por semana isso aí e ao final da tarde. Isso aí sempre fazer o pH junto com a amônia, porque como eu falei, eu tenho que relacionar o nível de pH e de temperatura também para poder estar calculando aquela quantidade de amônia tóxica, que é a amônia real mesmo que vai estar prejudicando meus peixes. Transparência da água, 2 vezes por semana, pessoal. 2 vezes por semana e o ideal é que ela seja feita no início da tarde. Por que no início da tarde? Quando a luz do sol está incidindo mais ali, vai estar produzindo mais fitoplâncton aquela água ali, então aquela medição da transparência naquele momento é o mais ideal, sempre no início da tarde, 2 vezes por semana. Oxigênio, pessoal, é um parâmetro que tem que ser dosado diariamente e sempre no início da manhã. Por que isso? À noite, como nós vimos, não temos luz do sol, então não acontece a fotossíntese, não acontece a produção de oxigênio. Então, toda noite, até o início da manhã, ainda quando o sol não está totalmente incidindo, esse oxigênio tende a estar baixo. E é esse parâmetro que eu preciso observar. Qual que é essa hora mais crítica? A quanto está esse elemento na minha água? Qual está a concentração do oxigênio? Então, é feito sempre no início da manhã, diariamente. Pessoal, encerramos nossa aula de hoje sobre qualidade de água. Aqui nós falamos dos principais parâmetros que vocês têm que observar, principais precauções que tem que tomar e como corrigir essas variáveis que podem influenciar na qualidade da sua água. Obrigado.